que você entende como rito de passagem? É fácil perceber que existem marcos na passagem do tempo, na história da sociedade, seja através dos fatos que nós vivenciamos, seja através da história que nós estudamos. Existem também nas nossas famílias, nos processos de união, ou de separação, ou de reconfiguração, e nas nossas próprias vidas, de uma forma muito perceptível, como nas mudanças da puberdade, ou nos marcos de formações educacionais, ou no nosso primeiro emprego, ou numa mudança de emprego, ou quando saímos de casa. E existem também os processos mais sutis que vão acontecendo internamente e se manifestam de alguma maneira, numa tomada de decisão diferente da regra, num corte de cabelo, numa mudança de visual, que se expressa das mais diversas formas através das nossas vivências e experiências. E a gente hoje vai conversar um pouquinho no vídeo sobre como os ritos e os rituais marcam esses processos de passagem, de transição, e qual o propósito deles para que a gente experiencie isso de uma forma consciente e presente. Vamos lá? Salve, gente boa! Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Eu me chamo Samila, vocês podem me chamar de Sam, e esse é o Calma, o nosso encontro semanal para cuidar da alma. Nesse espaço eu compartilho interesses, conhecimentos de uma pessoa que está em busca de autoconhecimento já por um longo caminho, que tem muito interesse em se entender e entender um pouco mais da alma humana, através de diversos conhecimentos, através dessas buscas, seja pela psicologia, que é o que eu tenho me dedicado a estudar agora, seja através de outras vertentes, dessa busca por conhecer melhor o ser humano, seja através da espiritualidade. Eu tenho muitos interesses e um foco em cada um devagarzinho, mas esse é um espaço democrático em que eu posso compartilhar um pouco de tudo, um pouco também da minha expressão pessoal, das minhas arriscadas enquanto artista amadora, fazendo meus vídeos, falando meus textos, enquanto pessoa que sente a necessidade de se expressar dessa forma. Mas enfim, falei bastante de mim e vou falar mais um pouquinho, porque o tema de hoje não está desvinculado do meu momento. Então, vamos lá conversar sobre marco temporal, ritos de passagem. Não por acaso eu escolhi no vídeo de hoje falar sobre ritos de passagem. Essa é a semana do meu aniversário e eu, como uma boa pisciana, tenho refletido muito sobre esses marcos temporais. Tenho olhado também um pouco para a minha história, coisa que eu costumo fazer de tempos em tempos. E dessa vez eu tenho olhado para as coisas que estão indo embora, sabe? É que eu ando num processo muito particular de desligamento de certas coisas para deixar e abrir espaço para novas coisas. Para mim, essa casa dos 30 tem me trazido isso, de olhar para o caminho que eu realmente quero viver, experienciar, onde eu quero estar, as pessoas com quem eu quero estar. Isso não começou agora, já tem alguns anos que esse processo ele vai acontecendo, porque como tudo é processo, é aos poucos, mas tem se intensificado e se manifestado mais na minha vida. E agora eu estou completando 31 anos, e mais do que nos 30, inclusive, que eu estava mais para fora, eu tenho me sentido um pouco mais para dentro, mas uma introspecção necessária para que eu possa entender onde eu estou e para onde eu quero ir. E eu queria falar justamente sobre isso, sobre como a nossa vida é cíclica, sobre cada fase, a importância de cada fase, e esses marcos temporais, o que eles nos apresentam sobre nós, sobre a vida, sobre os ritmos e ciclos da natureza, porque nós fazemos parte dessa natureza.
E daí eu resolvi trazer esse tema e falar um pouco também sobre os meus ritos e os meus rituais. Todo aniversário, pelo menos até agora, nesses 31 anos de vida adulta, não posso falar da minha infância porque a partir do momento que eu comecei a fazer o que eu queria no dia do meu aniversário, não reclamando do que veio antes, porque minha família sempre foi extremamente afetuosa e sempre cuidou muito disso pra mim, tanto que eu gosto de celebrar esse dia. E eu acho que é importante que a gente possa celebrar da nossa forma, a nossa experiência enquanto pessoas aqui vivas, encarnadas, enfim. Mas a minha família me trouxe o rito do bolo, né? Que é muito comum, mas na minha casa nunca deixou de ter. E eu sou muito grata por isso e agora eu continuo seguindo com isso. Mas depois que eu me tornei adulta, uma coisa que eu não dispenso no meu dia é tomar um banho de mar. Sorte que eu nasci no verão. Mas eu tomo meu banho de mar e eu faço sempre o meu momento de introspecção, de oração, de rever também o que passou até aquele momento, o que o meu último ciclo me trouxe, me ensinou. E eu gosto muito de escrever, de pegar um papel e escrever os acontecimentos do último ciclo, o que eu não quero mais, eu coloco, às vezes eu queimo esse papel, o que eu quero, eu coloco também. No ano passado eu até plantei numa plantinha minha esse papel que tinha escrito o que eu queria. E eu estou compartilhando isso não porque exista algum significado específico a respeito, e eu não estou trazendo isso, embora eu me apegue ao significado das coisas que eu faço, mas no sentido de esses rituais, eles têm um propósito de nos trazer clareza e de marcar mesmo a passagem desse tempo. Então, é utilizado como uma forma também de celebração. A celebração ela não vem só através da festa, ela vem através dos nossos processos reflexivos de perceber, e especialmente de nos perceber. Falei um monte de mim, mas eu queria saber de vocês também. Me contem nos comentários se vocês se sentirem confortáveis para isso. O que é que vocês costumam fazer, como vocês ritualizam o ano novo, pessoal, ou outro momento assim marcante na história da vida de vocês. Como eu já disse e repito, cada pessoa tem a sua própria forma de celebrar ou de enlutar, de viver os seus processos de alegria, os seus processos de dor, todas essas emoções que fazem parte da nossa condição humana. É importante permitir que a nossa expressão ela seja genuína e ela está muito de acordo com a nossa própria personalidade de introspecção ou de extroversão. E não é só uma questão de personalidade, são momentos de vida. Nós temos momentos, como eu falei, que são mais externos e tem momentos que são mais internos, e isso não tem uma divisão entre bom e ruim. São as fases, como as fases da Lua existem também as fases aqui dentro de nós. E ela pode estar em pleno desenvolvimento, crescente, reluzente, como ela pode estar minguante, colocando e mandando embora o que não cabe mais, sejam pessoas, sejam situações, seja o que a gente não quer mais. A lua pode estar cheia, abundante, próspera, mas essa lua também pode estar saturada, excessiva, e aí sempre vai vir a próxima fase, sempre vai vir um próximo momento de renovação, de desertos pessoais também, de abundância. Esqueci a outra fase da lua, é a crescente que faltou falar. Às vezes a gente está também em ascensão, em pleno desenvolvimento, e a verdade é que a gente está em desenvolvimento sempre, constantemente, durante toda a nossa vida. É assim na natureza, tudo que está vivo, sejam as plantas, os animais, nós seres humanos, a gente está em processo de desenvolvimento, também definhando, e não olhe essa palavra no sentido pejorativo. É uma questão de amadurecimento, de redução, de força, de energia, mas também crescimento em outros aspectos, porque a vida realmente é cíclica e existe a nossa fase mais ampla, que é nascimento, desenvolvimento, crescimento, morte, e
os pequenos ciclos durante a nossa vida como um todo, durante o nosso próprio dia a dia. Então, ir percebendo a importância de cada fase da nossa lua pessoal. Para nós mulheres, então, que é muito nítido e marcante, é mais importante ainda. Eu deixei foi de falar sobre a lua nova, mas ela é uma ótima deixa para a gente dar continuidade no nosso papo, porque a lua nova é o certo de que o novo sempre vem, só não percebe quem não quer. Então, assim, a renovação ela sempre vai acontecer de alguma maneira. E aí a gente pode se perguntar, e quando essa renovação, quando um processo de mudança não trouxer uma consequência positiva? Bom, a consequência negativa, ela pode vir como uma crise que traz uma oportunidade de mudança. Quando a gente está na crise, a gente não quer nem saber disso, eu sei disso, porque existiram crises na minha vida que me trouxeram marcos temporais muito significativos, foram verdadeiros pontos de virada, assim, muito importantes para mim, e que alguns poucos eu consegui no finalzinho da crise enxergar a importância daquilo e como eu estava mudando a partir daquilo, outros só um tempo depois. E os que eu vivencio no momento, é evidente que eu tenho mais dificuldade. Mas quando a gente busca ampliar um pouco a nossa percepção, a gente vai tentando tirar esses aprendizados, essas lições, o que a vida está querendo me dizer a partir dessa experiência que eu estou vivendo, inclusive das consequências que aparentemente eu considero negativas, as crises, os conflitos que eu estou vivendo. Ao mesmo tempo, às vezes a gente não dá conta, e quando a gente não dá conta, é pedir ajuda, como eu sempre falo nos vídeos aqui, é pedir ajuda, se possível, profissional, maravilha, porque quem não quer uma orientação, uma escuta qualificada, uma pessoa que pode te orientar para algo que você não tem no seu repertório pessoal. Mas o que um amigo não faz, uma risada, uma liberação de energia, uma descarga de energia, quando a gente não fica reprimindo só toda a sensação que a crise está nos trazendo, mas quando a gente consegue expelir, expressar ou canalizar de outra maneira essa mesma energia. Isso já faz toda a diferença. E eu estava pensando, que lembrando, na verdade, de alguns momentos assim de mudanças na minha vida, e alguns que foram de crise, outros que foram de mudanças positivas. Querendo ou não, a gente acaba focando no que veio com a crise. Porque a crise é tudo que a gente está querendo sair. E daí quando a gente sai e consegue com isso, a partir disso, ter um crescimento, aquilo toma uma proporção forte na nossa vida. E querendo ou não também, mesmo os nossos ganhos significativos, eles têm um suorzinho junto, Quando, sei lá, eu me formei na faculdade, teve um grande suor ali junto comigo, não só do esforço, da dedicação, mas também porque naquele período eu não estava tão afinada com o que eu estava vivendo, com o que eu estava construindo. E aí até a gente conseguir construir alguma outra coisa que esteja afinado, vai mais um suorzinho, e vai mais uns questionamentos, e vai mais um monte de coisas, porque a vida é isso. A gente passa por cada experiência fazendo essa caminhada interna e externa de se rever, de mudar novamente, de trazer o novo, abrir espaço para o novo, de às vezes minguar e de às vezes crescer e trazer essa novidade e abrir espaço para novidade. E daí, quando eu era bem mais nova, eu manifestei isso fisicamente. Eu lembro que eu estava num processo que eu precisava muito também colocar para fora o que eu não queria mais na minha vida e trazer o novo, abrir espaço para o novo. Porque eu estava me reconhecendo enquanto pessoa, enquanto identidade. E aí eu cortei o meu cabelo bem curtinho, e eu perdi muito peso também naquele período. Só que eu não perdi peso de forma proposital. Eu senti que o meu corpo, ele estava expressando a necessidade que eu trazia dentro de mim, que era de leveza, que era de retirada mesmo de coisas, pessoas, excessos. Querendo ou não, também, tô adorando falar querendo ou não hoje, mas tudo bem. Eu tô fazendo isso agora, de uma outra maneira, sem perder peso, cortar o cabelo, mas se assemelha em algum nível ao que eu vivi nesse outro período lá atrás,
quando eu estava reconhecendo a minha identidade e talvez agora eu esteja revendo essa identidade. Você se identifica com isso de alguma forma? Peguei o embalo aqui porque acaba que vai surgindo, vai surgindo. Eu lembro que uma crise assim muito forte que eu vivi na minha vida me fez ter esse canal. Quer dizer, a saída da crise, é claro. Eu passei por uma experiência bem difícil que abrangiu vários aspectos da minha vida e alcançou a minha saúde, mas que foi primordial para eu despertar para esse caminho de autoconhecimento, para esse caminho de olhar para mim de uma forma mais integrativa. E isso foi tão forte, tão intenso, que determinou as escolhas que eu passei a ter enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto escolhas também no caminho profissional. E me fez ter a necessidade de transbordar isso, criando um canal de comunicação, que foi esse canal aqui no YouTube. E os movimentos nas redes sociais, e assim sucessivamente. Ai, gente, revi muita coisa aqui conversando sobre isso. Eu queria saber de vocês também, se existiram esses marcos temporais que foram verdadeiros pontos de virada. Me conta. Eu imagino que o nascimento de uma criança deve ser uma coisa muito intensa. Os que eu tenho perto e presencio, eu vejo que é uma virada assim muito grande na vida. Isso me veio forte agora na cabeça. Mas existem tantas outras coisas. E como eu disse, como a gente expressa isso? Isso importa, também significa. Como a gente materializa uma mudança que acontece no intangível. Mas a gente traz aqui para essa realidade do aqui e agora. Se a gente for parar para perceber, os ritos de passagem fazem parte da história da humanidade desde sempre. Os povos originários estão aí ainda e continuam com o costume de fazer rituais para marcar mesmo esses momentos, como o do menino que se torna homem, passa por aqueles processos todos para poder provar que ele já está apto a ser um homem dentro da comunidade que ele faz parte. Existia aquele ritual da mulher também dos 15 anos, que na época, quando eu fiz 15 anos, eu tive 15 anos, embora tenha sido informal, com aquele tema tropical, mas eu dancei com meu pai, dancei com os homens da família. Eu não tinha noção de que aquilo representava, talvez nem a minha própria família, acredito eu. De tempos atrás, a origem disso tinha a ver com a primeira menstruação da mulher, com o fato de que a mulher já poderia procriar e era apresentada à sociedade, então era como se fosse um marco naquele sentido. Existem também esses marcos que mudam através da história, né? Da forma como a sociedade enxerga o indivíduo, enxerga a mulher, enxerga o homem, e todos nós seres, e é isso mesmo, porque as coisas mudam e a gente vai se adaptando à necessidade que passa a ser declarada das pessoas. Eu particularmente sigo esse conceito de que no momento que eu vejo que alguém expressa a necessidade de inclusão, a gente precisa olhar para isso e incluir sim, por que não? Então, nós somos seres diversos e abraçar a diversidade faz parte disso. É muito importante, eu acredito que todas as pessoas que estão abertas a processos de autoconhecimento e disponíveis para olhar o outro com a humanidade necessária, vai se abrir e vai também estar em processo de transformação. E isso faz parte dos ritos de passagem da história, do marco temporal, da humanidade. Nós somos seres em constante metamorfose. E assim como nós somos, as gerações, o tempo que vai passando, a sociedade que vai se transformando e por aí vai. E ainda tem os ritos religiosos, como nas religiões cristãs, que tem esse processo de iniciação, né, de integração aquela doutrina através do batismo, os ritos também que são muito marcantes das religiões de matriz africana, o candomblé, a umbanda. Enfim, eu particularmente acho muito interessante entender como esses ritos de passagem acontecem em comunidades diferentes. Isso tem a ver com a nossa expansão de percepção, não que você precisa aderir a rituais, quaisquer que sejam, de religião, ou de uma cultura, de uma comunidade, da sua própria casa ou seu. Mas conhecer e entender faz com que a gente saia de um lugar de ignorância, no sentido de não saber,
para um lugar de conhecimento e a partir disso de entender melhor como as coisas acontecem e até se posicionar, que é uma coisa que muito acontece na nossa sociedade pela facilidade da comunicação, é que as pessoas se expressam sem conhecer. E a gente está sempre em processo de conhecer, é claro, e nem por isso a gente vai deixar de se expressar. Porém, se embasar, porém, expandir o olhar. Essa é a minha opinião, é claro, e eu trago aqui a minha percepção. Mas voltando ao nosso assunto, que é o que a gente veio fazer aqui hoje. A função disso tudo, para mim, é perceber a nossa divindade. Eu digo isso no sagrado que há em nós. Se acredita em um sagrado além, eu acredito particularmente, mas isso não interessa. Interessa é a forma como a gente se entende sagrados. Olha a grandeza e a sacralidade dos nossos momentos, de uma criança que começa a andar, que começa a falar, que começa a se alimentar, de quando a gente se oportuniza a fazer algo diferente, aprender algo diferente. Sei lá, uma pessoa adulta que nunca andou de bicicleta, pega uma bicicleta e começa a andar. Olha que marco significativo. Não é um marco linear dentro das normas de desenvolvimento da vida, mas é uma coisa que você trouxe para você e se desenvolveu. É uma oportunidade que você se deu. Isso é um marco. É um rito de passagem. E como é que você fez para você se lembrar sempre desse rito de passagem, para que isso tenha um significado especial na sua vida e tenha um lugar de sacralidade, de luminosidade, de reconhecimento? Eu acho que o propósito é muito esse, é para que a gente não passe pela vida sem perceber a vida, para que no decorrer, se assim for e a gente deseja que a vida seja longa, seja saudável, a gente construa essa saúde, construa os nossos processos de bem viver a partir do reconhecimento de cada experiência que nos constitui enquanto indivíduos, enquanto parte de algo maior. E daí, pra gente já ir assim finalizando, eu queria falar sobre uma última coisa nesse tema, que são os nossos rituais do dia a dia. Com a observação, antes de mais nada, de que tudo que é excessivo pode se tornar doentio. Então, assim, ritualizar as coisas torna essas coisas mais especiais. Ao mesmo tempo, se a gente ritualiza em excesso, a vida não acontece, não gira, não anda. Então, calma aí, vamos fazer as coisas com bom senso. E quando a gente não consegue sozinhos ter essa harmonização, mais uma vez eu digo, busca auxílio, busca ajuda, busca recursos, porque eles existem e eu sei que as possibilidades e acessos de cada um são diferentes, mas hoje em dia, que bom que existem informações de uma forma mais clara. Cuidado sempre com as informações que você, eu, nós buscamos. Mas, enfim, voltando, no nosso dia a dia, a gente pode tornar pequenas coisas mais especiais. Então, o desafio que eu trago para vocês é: que tal preparar um café especial da manhã? Não consegue no cotidiano, no dia a dia? Faz no final de semana, faz no momento em que você possa se colocar uma mesa e apreciar o que aquilo ali traz como ritual para você, de autocuidado, de carinho, para você, para as pessoas que vivem com vocês. Não consegue no café da manhã? Faz numa outra refeição. Tomar um banho. Eu gosto de colocar um incenso, às vezes quando eu quero ficar em paz, me conectar, quando eu quero que aquela água não só lave meu corpo, mas também lave a minha alma. Vou colocar um óleo essencial. São recursos assim que a pessoa tem que ver de acordo com o que gosta, com o que se afina e fazer pequenos rituais. Existem pessoas que acordam sempre no mesmo horário. Olha que ritual legal de você trazer qualidade para a sua rotina e ao mesmo tempo, bom, quando você acorda mais cedo, você acaba tendo um pouco mais de tempo para você ali, para o seu momento de manhã. Eu tenho tentado colocar isso na minha rotina agora, com exercício físico mais cedo, tem sido muito bom. Às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo. Então, como eu falei, tudo quando é demais, se for em excesso, pode gerar adoecimento. Pode, não necessariamente gera.
E a gente precisa ter um pouco de flexibilidade, não para deixar de fazer as coisas, mas para também não entrar em processo de culpa quando não se faz. Eu sempre falo isso, porque tudo que a gente pega para melhoria, quando a gente vai muito ao pé da letra, acaba caindo nesse lugar que, ao invés de ser de responsabilidade, é de culpa, e aí cai por terra a construção que a gente estava tentando fazer. Mas esses pequenos movimentos no nosso cotidiano, olha só, no nosso dia a gente consegue passar por várias fases do ciclo. O nosso humor, ele pode variar. A nossa sensação física, ela pode variar. A gente acorda, às vezes com sono, às vezes com disposição. Durante o dia isso vai oscilando, tem momentos que a gente está mais ativo, mais atento, tem momentos que a letargia começa a tomar conta, tem momentos de relaxamento, de mais estresse. Então, tudo na nossa existência é de fato cíclico. Então, quando a gente puder respirar e prestar atenção no ciclo que a gente está vivendo, naquele momento, ritualizar quando for possível para cuidar daquilo, ou para olhar com o devido respeito ao que a gente está experienciando, que legal. É uma forma, na minha opinião, de oração. E como eu disse, isso cabe para qualquer forma de acreditar. É acreditar em si mesmo, especialmente. É uma oração de respeito. É um lugar de sagrado para nós mesmos. Respeitar os ritmos e ciclos internos e se alinhar aos ritmos e ciclos da existência. Isso é um mantra pessoal que não fui eu que criei, eu achei em um lugar muitos anos atrás, eu nem sei onde foi, mas eu trouxe tanto para minha vida que faz parte de mim agora. E eu deixo aqui também para vocês. E aí me contem depois se vocês conseguiram, se vocês já fazem também pequenos rituais, se vocês fazem pequenos rituais no aniversário, numa mudança de ciclo, no dia a dia, se gostaram do que foi dito aqui hoje. Lembrem de curtir, ativar o sininho, se inscrever e compartilhar com as pessoas que podem gostar desse conteúdo. Isso é muito, muito importante para que eu continue por aqui, desenvolva esse trabalho, essa comunicação junto com vocês. Eu sou muito grata e feliz em esse ano ter tomado a iniciativa de retomar aqui o canal e que assim seja, que assim flua. As coisas estão sempre em constante mudança e certamente aqui também vai estar, porque assim é a vida. Mas que seja pra gente se conectar, porque eu curto muito estar aqui e espero que vocês curtam aí também. Um beijo, valeu, falei pra caramba hoje, mas tô super feliz.